Paulo, na verdade, ele não estava interessado em ver os crentes caírem no poder. Não era essa a finalidade do ensino do apóstolo Paulo. Mas a sua preocupação era ver crentes firmados e transformados pelo poder do Evangelho. Essa era a finalidade de Paulo, a finalidade de Deus mesmo é essa. Eu sei que muitas das vezes a gente gosta de poder, de unção, mas nós não podemos esquecer que é o Evangelho que transforma. É o Evangelho que nos dá vida e vida em abundância. E você deve saber que a tormenta, quando ela vem, ela revela a rocha do seu fundamento. Quando a dificuldade, a adversidade, ela bate à nossa porta, é justamente nesse momento que nós podemos comprovar aonde estamos pisando. Porque muitas das pessoas na caminhada da vida, elas esquecem de algo que é fundamental. As boas novas, o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. É pela fé que nós conseguimos viver, é assim que o justo ele vai vivendo. E Deus ele tem grandes coisas para mim e para você. Diga, Deus tem grandes coisas para a minha vida. Por que eu penso nisso? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos a Bíblia de Gênesis, iniciando em Gênesis, nós podemos ver, tanto de Gênesis até Apocalipse, a grandiosidade de Deus e o que Ele tem preparado para nós. E quando Ele cria o homem, Ele coloca o homem aonde? No lugar maravilhoso. Deus, Ele forma o homem e Ele coloca no jardim do Éden, um lugar cheio de riqueza. Nesse jardim do Éden tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha pérolas, tinha tudo que o homem realmente necessita, tinha tudo para o homem, faltava nada para o homem. Quando você olha o Gênesis, você vê, tinha os animais, tinha vegetações, tinha rios, tinha riquezas, porque foi um lugar preparado de Deus, para mim e para você. E Deus criou o homem nesse ambiente de suprimento, de abundância e de riqueza. Então não podemos imaginar um Deus que nos cria, que nos forma, que nos chama, que nos comissiona e dizer que esse Deus, Ele nos colocou no lugar de dor, de sofrimento, de falta, de escassez. Não. Você já parou para pensar nisso? Por que é que está lá em Gênesis toda a grandiosidade de Deus? Por que é que Deus ele mostra desde o princípio essas coisas? É porque Deus estava dizendo, olha, o meu coração vocês vão conhecer. Às vezes a gente diz assim, olha, eu vou conhecer o coração de Deus quando eu tiver 10 anos de crente. Não, vá à Bíblia, vá ao Gênesis e ali você vai descobrir o coração de Deus. O coração que Ele tem preparado também para mim e para você. E é um coração abundante. Ele dá algo para você. Ele cede para nós algo. Ele coloca o homem lá, o homem não teve que fazer nada, apenas recebeu o fôlego de vida. E ele disse, olha, aqui está meu coração, agora vocês têm tudo de bom. Tudo isso aí é seu, tudo pertence a você. E ele deu isso, sabe para quê? Para que você possa ter e para que você possa dar a outras pessoas, diga amém. Então nós precisamos de discípulos, mais discípulos firmados nesse fundamento. Que fundamento é esse? Nada vai faltar a você. Nada faltará na tua casa, na tua família. Olha só o que aqui diz Paulo aos Romanos 4, verso 6. Ele diz assim, assim também Davi declara, bem-aventurado. Davi, ele declara aqui que ele é um bem-aventurado. Diga, eu sou um bem-aventurado. Diga mais forte, eu sou um bem-aventurado. Diga mais forte ainda.
Amém? O que é bem-aventurado? É ser feliz, é ser abençoado. Aí ele diz: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente do que fez ou deixou de fazer. Davi, ele está fazendo essa declaração: bem-aventurado é o homem, suprido é o homem em todas as coisas. Bem-aventurado, feliz, rico é esse homem que é abençoado em tudo. Aí a gente podia perguntar: mas Davi, quem é este homem, Davi? Aí Davi, ele diz: é aquele homem que Deus diz que é justo. Não é aquele homem que diz: eu sou justo. Bem-aventurado, feliz, é o homem que Deus diz que ele é justo. Independente do que você faz, do que eu faça, independente do que a humanidade ela faça, Deus, ele diz: bem-aventurado o homem que recebe de Deus essa justiça. Porque nós não podemos achar que somos crentes porque nós fazemos algo. Nós não podemos achar que nós somos crentes porque nós estamos na igreja, nós somos felizes, somos abençoados. Você é abençoado porque Deus diz que você é abençoado. Então eu quero declarar sobre você: Deus, ele atribuiu a você justiça, independente da sua obediência, independente da sua boa obra. Você diz: olha, eu faço boas obras. Independente disso, Deus atribuiu a você justiça. Verdade, independente do seu casamento, independente de um bom ministério, Deus, ele já atribuiu a você justiça. Essa é a obediência da fé. O único mandamento que Deus exige de mim e de você é crer. Diga: creia. Então creia. Diga ao seu irmão: creia. Diga ao seu irmão: olha, creia. Diga: você precisa crer. Porque aquele que crê é declarado justo, independente das suas obras. Se eu sou declarado justo, tem um segundo passo para mim. Eu tenho que parar de viver debaixo da condenação. Você tem que parar de ficar imaginando que determinadas coisas acontecem por causa, você anda assim, você faz aquilo. Para com isso. Você tem que largar isso. Procurar na sua árvore genealógica os defeitos, as falhas, as maldições. Não, Deus, ele já declara que você é justo. Deus, ele atribuiu a mim justiça, independente do que eu faço, independente do que você faça. Talvez você diz: olha, é uma mensagem simplista isso. É muito simplista a pessoa: então eu não preciso mais obedecer a Deus. Não, mas Deus já te declarou justo. Você não vai ficar melhor porque você está vindo para a igreja, porque você dá dízimo, porque você dá oferta. Você já foi justificado em Cristo Jesus. Então, pastor, então Deus, ele não liga para o meu comportamento? Claro que Deus liga. E você devia se importar pelo seu comportamento também. Você devia se importar com isso, mas nunca, preste atenção, nunca chegue diante de Deus confiado no que você é. Não podemos chegar diante de Deus: Deus, eu te sirvo há 30 anos. Deus, eu prego o teu evangelho. Deus, eu canto. Deus, eu toco. Nunca chegue diante de Deus achando que você vai ser aceito pelo que você faz. Esqueça de você quando você chegar diante dele. Todos nós devemos chegar diante dele esquecendo o que nós fizemos. Chegue-se diante dele trazendo o cordeiro. Chegue diante do altar de Deus dizendo: Deus, olha, aqui está. Eu sou falho, eu sou pecador, mas o cordeiro se entregou por mim e por você. Chegue diante de Deus com essa consciência. Porque você não é aceito por causa de você, mas você é aceito por causa do Cordeiro
que você trouxe. Os sacerdotes, eles levavam um cordeiro. Nós precisamos trazer para os nossos relacionamentos com Deus o cordeiro de Deus, o favor de Deus. Dizer, Deus, olha, o Senhor fará algo na minha vida, não porque eu estou fazendo algo, mas porque Ele fez tudo por mim. É assim que nós temos que nos apresentar. Irmãos, nós precisamos quebrar com essa coisa do eu faço, eu sou santo, eu sou perfeito. Eu preciso de 3, 4 dias para ter um encontro com Deus. O encontro com Deus é diário. Traga o cordeiro. Diga, Senhor, olha, eu não sou digno, mas o Senhor me aceitou. É o favor de Deus, a graça de Deus é isso. É nós entendermos que não somos, é Ele que é em nós. Amém? Olha o versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem o Senhor jamais atribui pecado. Eu posso apontar, o seu discipulador pode apontar o teu erro, a tua falha, mas aqui a Bíblia diz, é bem-aventurado o homem que o Senhor jamais atribui pecado a você, porque Ele carregou sobre si os nossos pecados, Ele carregou. Irmãos, isso precisa ser uma verdade dentro da igreja. Ele carregou sobre si os nossos pecados, os seus pecados, aquilo que deixa você abatido, triste, desanimado, deixa você cabisbaixo, Ele levou sobre si. Isso é uma verdade que nós precisamos trazer à igreja. O Senhor nunca vai dizer, olha, Marinalva, você tem pecado. Isidro, você tem pecado. James, você tem pecado. Dilma, você tem pecado. Marta, você tem pecado. Júnior, você tem pecado. Nunca. As pessoas, elas podem nos apontar e dizer, você tem pecado, mas você nunca vai ouvir isso da parte de Deus. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Matar o que? Seus sonhos. Matar a verdade da palavra de Deus. Ele quer matar essa grande verdade hoje, dentro das igrejas. Dizer que nós precisamos ficar melhorando, buscarmos ser santo. Ele irá nos santificar. Ele irá transformar a nossa vida. Foi Ele que carregou os nossos pecados. Não foi eu que entrei aqui e disse, olha, eu entrego no altar os meus pecados. Não, Ele carregou. Quando você não queria, quando eu não queria, Ele carregou sobre si, Ele levou os seus pecados. Por isso que você nunca vai ver, quando você entrar numa igreja e que as pessoas apontarem o seu erro, apontarem a sua falha, dizer que você não vale nada, saiba que isso não é de Deus, porque a Bíblia diz claramente, Paulo falando, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, a quem o Senhor jamais atribui o pecado. O Senhor, Ele nunca vai dizer, eu não vou te ouvir. Que as pessoas dizem, olha, quer ouvir Deus? 7 semanas de jejum, 7 semanas de oração. As pessoas gostam dessas regras. Você nunca vai ouvir da parte de Deus que Ele não vai te ouvir. Ah, Ele não vai ouvir porque tem pecado na sua vida. Isso era a velha aliança, irmãos. A velha aliança para você chegar aonde Moisés chegou para ter um encontro com Deus, tem que ter um esforço. Moisés teve que subir para ter um encontro com Deus. Moisés teve que ficar lá 40 dias com Deus, para ter a manifestação da glória de Deus. Mas hoje não, Ele desceu para manifestar a glória dEle em mim e em você. Ele se fez pecado por nós, Ele desceu para que eu e você fôssemos abençoados. Isso é uma grande verdade. Por isso que muitas pessoas, elas ainda estão vivendo aonde? Na lei. Esforço, eu faço, eu vou subir. Ele desceu, se entregou por mim e por você. E Ele não atribui o pecado nem a mim nem a você.
Isso é graça. Nós precisamos entender sobre a graça. Precisamos entender quando o espírito maligno, ele está vindo contra você. Precisamos entender como é que o espírito maligno ele vem. O espírito maligno ele traz medo. Ele traz o espírito de condenação. E quando esse espírito, preste atenção, quando este espírito de condenação estiver vivo, vindo contra você, saiba que é do diabo. Porque Deus não atribuiu e não atribui mais pecado a você. Para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Você é livre em Cristo Jesus. Eu digo isso porque sempre o diabo, ele vai atacar você dessa mesma forma, sempre. Seja pastor, seja discípulo, seja um membro qualquer. Ele só vai atacar você de uma única forma: condenação. Apontando, condenando você, dizendo métodos, regras, para que você possa se tornar uma pessoa melhor, mais santa. Quando alguém, ou você ouvir, ou você perceber que existe um dedo apontando contra você, nunca vai vir de teu Deus. Porque o diabo ele acusa, ele condena, porque ele não tem, e ele não sabe outra coisa. Por isso o nome dele é Rafatã. Rafatã, o acusador, o condenador, e ele só faz isso. Está em casa e está se sentindo atacado, condenado. É obra do diabo. Ele só tem essa única forma. É a única maneira dele atingir o povo de Deus é condenando. A questão, presta atenção, é que esse Rafatã, quando ele vem disfarçado. Você tem que abrir os olhos. Precisamos estar atentos aos nossos olhos. Porque ele se apresenta de forma disfarçada. Ele coloca uma outra roupagem. É mais ou menos assim, olha. Não, isso aqui, irmão, não é uma condenação. É uma crítica construtiva. Alguém se aproxima de você e diz: olha, eu posso te dar... Olha, veja só, eu não estou condenando o irmão. Mas é uma crítica construtiva, isso vai ajudar o irmão. Rafatã, ele começa assim. Ele começa colocando coisinhas no seu ouvido. A verdadeira crítica é essa. A verdadeira obra do diabo é justamente essa. Mas eu quero dizer a você uma verdadeira crítica. Quantos querem saber disso? Diga: eu quero. É essa que nós temos pregado a você. É as boas novas do Evangelho. A verdadeira crítica é essa. As boas novas do Evangelho. A verdadeira crítica é o que eu estou dizendo a você, igreja do avivamento. As promessas de Deus é para você. Essa é a verdadeira crítica que nós podemos fazer. É dizer: irmão, levanta, o Senhor teu Deus é contigo. Não tenhas medo. Ele é o teu ajudador. Essa é a verdadeira crítica. A verdadeira crítica é aquela que levanta o homem. Aquela que transforma as pessoas. Não é que transforma em religiosos, mas transforma numa pessoa consciente de que ela não é, mas em Cristo ela pode todas as coisas. E você precisa saber disso. Então nós, como igreja, nós não damos bons conselhos. Lembra na época, tem um bom conselho, o discipulador ia lá na célula, dava bom conselho aos discípulos: olha, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você deve andar dessa forma, dessa maneira. Não, nós pregamos somente as boas novas. Eis que tudo se fez novo na tua vida. Não existe um pecado que você cometa que anule o que Cristo fez na cruz do Calvário. Não existe. Pare de ter medo.
Pare de viver amedrontado, condenado pelo diabo e os seus demônios. Eu sei que muitos vão dizer, é simplista. Porque você pode dizer assim, pastor, mas os problemas variam. É verdade. Cada um aqui tem um tipo de problema, sim ou não? Não é verdade? Um tem um problema na saúde, outro tem um problema financeiro, outro tem um problema no casamento, outro tem um problema no relacionamento. Cada um de nós. Mas o remédio é um só. O Evangelho. O remédio é um só. Jesus não pregava outro Evangelho. Paulo, ele não pregava outro Evangelho. O Evangelho era um só. Então quero dizer a você, o remédio para esta casa, o remédio para a minha vida, o remédio para cada um dos nossos discípulos é um só. O Evangelho. Diga o Evangelho. Pastor, eu estou com crise no casamento. O Evangelho, irmãos. Eu estou enfermo. O Evangelho. Está faltando dinheiro, estou desempregado. O Evangelho. O ministério não está crescendo, não está avançando. O Evangelho. É a única coisa que nós temos. Pastor, está faltando para mim uma unção na minha célula, uma unção na minha vida. O Evangelho. Ou seja, não importa o problema, a mensagem é a mesma. O Evangelho da graça de Deus. Pode pintar o que for lá no mundo. Aconteça o que acontecer na tua vida. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Eu quero que você creia nessa palavra. Deus não atribui pecado a você. Ele te aceita não pelo teu bom comportamento, mas pelo que Cristo fez na tua vida. Não tem como eu chegar diante dele dizendo que eu mereço, porque eu me comporto, porque eu prego o Evangelho. É tudo pelo que Cristo fez. E quando todos nós crermos nisso, quantos creem? Levanta essa mão. As demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá para Mateus 6,33. Eu gosto desse texto. Tenho pregado muito sobre esse texto. Mateus 6,33. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você não tem que acordar pela manhã e fazer a sua listinha de necessidades. Tem gente que fica preocupado. Quais são as minhas necessidades hoje? E fica fazendo a listinha. Todas elas vos serão acrescentadas. Amém? Agora, presta atenção. Se, em primeiro lugar, você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Veja só, é o reino de Deus e a sua justiça. A sua aqui é a justiça de Deus. Se você buscar, tudo vos será acrescentado. Então, se você se levantar e, em primeiro lugar, você declara a justiça do reino. Aí você diz, mas pastor, é pecado ou é errado eu pedir? Não. Mas Jesus disse, em primeiro lugar, busque. Não é errado nós entrarmos e pedirmos. Não é errado você vir à igreja e pedir. Você fazer pedido de oração. Não é errado isso. Mas o que Jesus traz como sugestão mesmo, como mandamento para nós, é o seguinte: em primeiro lugar, ao invés de fazer a sua listinha, busque o reino de Deus e a sua justiça. Então sabe qual é a sua primeira palavra ao orar? Ao se aproximar de Deus em oração? Dizer: Senhor, eu estou aqui por causa de Cristo. Primeira palavra nossa pela manhã. Pai, se o Senhor me concedeu mais um dia na minha vida, louvado seja o teu nome, porque isso é graça de Cristo. As misericórdias do Senhor se renovou sobre a minha vida. Diga ao seu irmão: você só está aqui por causa de Cristo. Diga: você não tem mérito. Mas diga forte mesmo a ele, diga: você não tem mérito. Diga: você não é justo. Mas é por causa de Cristo. Diga: eu estou aqui unicamente
porque o sangue de Jesus me lavou. Quantos creem? E porque eu creio que o sangue de Jesus me lavou, o caminho foi aberto. Amém? O caminho é aberto para mim e para você. Essa é a justiça do Evangelho, essa é a justiça do reino. E quando eu falo isso, e quando eu aprendo a viver dessa forma, o céu começa a se abrir diante de nós. Você começa a glorificar ao Senhor, independente do que aconteça na sua vida. Essa é a chave do reino que nos foi dada. Sabe qual é a chave? Diga o Evangelho. Diga o Evangelho é a chave. O Evangelho é a chave. Deus, Ele vai transformar a tua vida, vai transformar a tua casa, vai transformar a tua família. Não simplesmente porque você vai melhorar, ou porque você vai ter a entrada de um ano onde você vai se comprometer mais com Deus. Ele te ama. Deus ama você. Vamos ficar em pé? Queria que você falasse com Deus nesse instante. Queria que você dissesse: Senhor, olha, eu estou aqui por causa de Cristo. Diga isso a Deus. Diga: Senhor, olha, eu não tenho mérito, não sou justo por mim mesmo. Eu estou aqui unicamente porque o sangue de Jesus me lavou. E o sangue do Cordeiro, ele abre caminhos. Viva dessa forma, igreja. É dessa forma que Deus quer que a gente possa viver. Esse é o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho na minha e na sua vida. Se você está vivendo um tempo de condenação, cancele isso na tua vida. Se o diabo ele tem colocado algo no seu ouvido, dizendo assim: olha, tudo isso é porque você falhou, é porque seu pai pecou, é porque seu bisavô pecou. Isso é condenação. Isso é o diabo condenando você. Mas você é livre em Cristo Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o desfazer as obras do diabo é quando o Evangelho, eu vou ser redundante, ele entra dentro de mim. Você vai ver possibilidades. Você vai ver graça de Deus sobre a tua vida. Você vai ver poder de Deus sobre a tua vida. Esse é o poder do Evangelho. Por isso que Paulo ele pregava o Evangelho, irmãos. Porque ele disse: olha, de todos os pecadores eu sou o maior dele. Eu sou o maior entre eles. Paulo ele não se via como um perfeito, como hoje nós nos vemos dentro das igrejas como perfeito. Mas Paulo ele dizia: eu sou o maior entre todos os pecadores. Queria que você adorasse ao Senhor.